Então, hoje é dia 7 de fevereiro de 2017, estamos na cidade de São Bernardo do Campo, recebendo Arthur Machado Scavone para uma entrevista sobre sua experiência como militante, preso e julgado por crime político na Justiça Militar durante a ditadura. A gente começa te agradecendo muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de compartilhar essas memórias conosco, do Núcleo Memória. Essa entrevista ela vai ser utilizada no futuro Memorial da Luta pela Justiça, para exposição de longa duração e para os futuros pesquisadores. A gente queria começar pedindo para você dizer seu nome completo, data e local de nascimento, e explicando um pouco para a gente sobre a LN, o Molipo, essas organizações que você atuou, né? Quais eram os princípios políticos, sobretudo do Molipo, né? Bom, meu nome é Arthur Machado Scavone, nasci em 49, já faz tempo. Nasci em São Paulo, no bairro Bela Vista, e eu sou filho único também. Acho que isso contextualiza algumas coisas, né? E a minha militância política está muito vinculada à universidade. Eu tive alguma militância no movimento secundarista, eu estudei no Fernando Dias Pais, que aliás foi agora um dos colégios que tomou a frente da ocupação contra algumas medidas que o governador andou fazendo. Nós estivemos lá em apoio aos estudantes. E do movimento secundarista, quando eu entrei em 69, eu fiz o vestibular, passei, entrei na física da USP, havia uma situação muito conturbada no país, né? Então, é preciso lembrar algumas coisas. Internacionalmente, essas coisas são importantes que se a gente não contextualiza o momento histórico, você não consegue compreender a reação das pessoas, né? Então era importante dizer, nós vínhamos de uma revolução cubana, de uma revolução chinesa, havia uma guerra no Vietnã, o Che Guevara tinha rodado a América Latina propondo 1, 2, 3 mil vietnãs, né? Maio de 68 na França tinha sido um enorme movimento por liberdade, contra a opressão, contra o imperialismo. E aqui no Brasil, Marighella acabava de ser assassinado em 69, em novembro, com um movimento de reação armada ou de resistência armada ao regime militar. Quando eu entro na universidade, esse o ambiente que todos nós vivíamos. E é muito importante colocar isso, um ambiente de extrema repressão também, né? Quer dizer, não se trata só de dizer que havia tudo isso acontecendo lá fora e o Brasil vivia uma calmaria. Não era assim. Nem também dizer que havia um movimento de resistência armada isolado. Não, não era assim. Havia uma repressão muito violenta a qualquer tentativa de manifestação que se opusesse ao regime militar, né? E isso eu sempre costumo lembrar uma situação que eu acho que é muito forte para mostrar o que era esse clima. Quando eu entrei na universidade, na física, eu participava do centro acadêmico, a gente tinha atividades ali. Nós estávamos uma vez jogando ping-pong no centro acadêmico, né, alguns estudantes ali, no intervalo de aula e tal, e um jipe militar para do lado ali, com soldados, com um sargento armado, eles descem, mandam todo mundo encostar nas paredes, vão revistar os nossos papéis, né? Eles não estavam procurando arma, nem bomba. Eles estavam procurando livros e levaram uma menina que tinha um volume do Capital, né, com ela. Quer dizer, dá para imaginar que é uma situação muito... de uma repressão muito violenta, né? De uma repressão muito violenta. E levaram a menina embora. E o problema é que, como a gente também estava envolvido numa luta já por liberdade, já vinha no movimento secundarista, eu, por exemplo, na minha pasta, eu tinha colado entre 2 páginas de um fichário uma porção de recortes de jornais, jornais internacionais que a gente conseguia em alguns locais, que denunciavam absurdos da ditadura, e a gente fazia mural meio clandestino na universidade para denunciar os abusos. Eu fiquei morrendo de medo que eles vissem, né, colado entre 2 páginas, um monte de recorte ali com os quais a gente ia fazer um mural. Então, esse era o clima em que a gente vivia. Era um clima que, se lá fora havia resistência armada já ao regime, por força de toda a violência que era exercida,
no ambiente universitário a coisa também era muito forte, era muito pesada, né? E não é preciso dizer que o Brasil maravilhoso vivia uma exclusão social monstruosa, uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil enorme, né? O país era todo voltado para a lucratividade das empresas estrangeiras, né? E as manifestações que eu comecei a participar e comecei a fazer eram contra o imperialismo. O foco era a ação imperialista no país, né? E, evidentemente, os seus aliados aqui dentro, né? Então, dentro da universidade, eu comecei a participar de vários movimentos, a gente fazia manifestações de rua que já eram num clima pesado, não era manifestação como hoje nós vemos, vai todo mundo, marca pelo Facebook, não era assim, era de boca em boca. A gente organizava, essa manifestação durava no máximo 15 minutos, a gente furava pneu de ônibus para impedir que a polícia chegasse, fazia manifestação de denúncia, aglutinava um monte de gente e em 15 minutos sumia todo mundo, porque se alguém fosse preso ali, ia passar por um mau bocado, né? Então já era um clima muito pesado e foi a partir dessa participação na universidade que eu acabei tendo contato, fui presidente do centro acadêmico, fiz uma série de coisas lá, mas já no final de 70 eu comecei a ter contato com o pessoal que fazia resistência armada. Por quê? Porque buscava-se gente. E aí é uma coisa muito gozada, que naquele clima em que nós vivíamos, era difícil você encontrar quem, no âmbito mais geral da população, fosse a favor do regime militar. Podia ter gente com medo, neutra, que não se manifestava, tinha aqueles que apoiavam, é evidente, né? Mas uma ampla maioria era contrária ao regime, porque ele estava exorbitando todos os limites razoáveis de exercício da liberdade, etc. Então, essas organizações também procuravam aqueles que queriam participar, e eu fui um dos que, através do movimento estudantil mesmo, fiz contato e tal, e teve um contato meu, acho que não cabe dar detalhes aqui como é que foi, com o pessoal da LN. Tem uma passagem interessante que eu costumo lembrar, porque eu acho que ela é ilustrativa do que era a época. O Genuíno, nessa época, José Genuíno, que é uma figura que eu respeito muito, é uma pessoa que sofreu uma situação de perseguição injusta e é um sujeito digno, correto, não merecia passar pelo que passou. Na época ele era presidente da UNE, um dos diretores da UNE. E ele veio fazer contato comigo também porque ele era do PCdoB. E veio defender que eu devesse participar com ele do PCdoB. E a minha negativa a ele é que o PCdoB era reformista, né? Porque o PCdoB não tinha, eu pensava, luta armada. Quando na realidade o PCdoB estava montando a guerrilha do Araguaia. A gente não sabia porque ela era uma montagem clandestina. Mas eu falei para ele, não dá, vocês são reformistas, vocês estão aí querendo só lutar por reformas e esse jeito que não dá mais. E aí eu fui em contato com a LN. A LN, ela foi constituída pelo Joaquim Câmara Ferreira, isso é sabido, pelo Marighella e outros companheiros, e o objetivo original da LN era organizar guerrilha na cidade para municiar o campo. O objetivo era organizar guerrilha no campo. Por quê? Porque no campo, em tese, usando a teoria do foco, era fazer foco guerrilheiro no interior, né, no campo, para resistir ao regime, porque o regime não teria condições de destruir os focos guerrilheiros. Essa era a tese, né, que foi exemplo do que Cuba deixou. Cuba começou assim, Fidel, Che foram para o interior, constituíram um foco guerrilheiro e vieram atacar as cidades. Não vamos discutir, eu não vou discutir o mérito dessas teorias, mas foi assim que se fundamentou a proposta da LN, de uma maneira muito superficial. E a proposta da luta armada na cidade era subsidiar, de novo, eu insisto, a luta no campo. Por que eu insisto nisso? Porque houve um desvio, né? A luta armada na cidade começou com ações que não se revelavam, assaltos, etc., que não diziam do que eram. Mas logo, com o decorrer do tempo, foi ficando evidente que alguns assaltos a banco e outras coisas eram atividades guerrilheiras. E isso criou uma empolgação também em vários setores da sociedade que eram de oposição ao regime, né? Manifestações favoráveis, etc., desses movimentos de resistência.
E isso fez com que a guerrilha na cidade também exorbitasse, digamos assim, na minha opinião, as suas ações. E começou a fazer ações espetaculares na cidade. Então houve um certo desvio das suas proposições originais, a guerrilha na cidade cresce muito, começa a fazer ações espetaculares e a repressão veio muito violenta, né, para a guerrilha na cidade. Né, a chegar ao ponto de pegar o Marighella e mais para frente o Joaquim Câmara, o Toledo. Bom, quando eu entro na LN, para vocês terem uma ideia, como eu disse, o Marighella já tinha sido pego, então já era um momento de... a gente não sabia disso, mas era um momento de declínio já da luta armada. Ela estava sendo pega por várias pontas e por várias áreas. E esse era o foco. Então, qual era o objetivo do movimento estudantil? Nós que éramos do movimento estudantil, entrar para a luta armada. Era isso, fazer guerrilha urbana para subsidiar o campo. Essa era a ideia. Então, o que nós fazíamos? Nós fizemos isso. Nós íamos atrás, por exemplo, de um departamento, eu não me lembro o nome disso, um escritório do Ministério do Trabalho para expropriar, essa era a palavra correta, né, uma opção de carteiras de trabalho em branco para poder preparar documentos frios para os nossos companheiros que estavam no interior e tudo mais. Assim como a gente também tinha ações para levantar fundos, levantar dinheiro, porque não tinha quem fizesse doação, né? Tinha que buscar dinheiro para financiar a luta armada. E é importante dizer que o dinheiro que era pego para esse financiamento não era um dinheiro que era usado estupidamente como alguém podia imaginar. Pelo contrário, o rigor da vida que daí depois eu levei numa vida clandestina era muito grande, né? Não havia gasto de dinheiro em hipótese nenhuma por inútil, não, era uma vida extremamente rigorosa. Mas, enfim, esse foi, assim, em linhas muito gerais, a LN, minha participação na LN, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? A ação de cerco e opressão sobre a guerrilha foi muito violenta e a guerrilha quer dizer, começa a ter um desligamento muito grande do movimento social. Até porque é uma guerrilha, né? É uma guerrilha. Então, começa uma discussão entre nós sobre isso. Como é que nós ficamos? Nós vamos fazer luta armada, mas e o nosso vínculo com a população? Então, vinham os exemplos, por exemplo, do Vietnã. O Vietnã tinha uma política de vínculo com a população fantástica. O GIAP, o Ho Chi Minh, né? Não cabe aqui reportar essas questões, mas a gente lia sobre isso, a gente sentia que havia necessidade da guerrilha não se permitir isolar da população. Guerrilha tem que ser, digamos assim, a própria população em armas, no limite, né? Nós não estávamos desse jeito. Então, essas divergências nos levaram a um movimento que constituiu o Movimento de Libertação Popular, que divergia, em linhas gerais, disso da LN. O Molipo propunha que nós tentássemos iniciar um conjunto de movimentos para aproximar mais dos movimentos sociais, da população, né, ainda que fosse um movimento armado de resistência, né? O problema era traduzir isso na prática. Por quê? Porque eu, por exemplo, entrei para a LN final de 70, 71, né, e estava clandestino já no começo de 71, já estava vivendo com documento falso, morando em lugar fora de casa, etc., andando armado, porque podia ser preso a qualquer hora, tinha que me defender, o negócio era feio ali. A perspectiva não era de nenhum tipo de renda-se, né? E não foi assim que aconteceu. Então o Molipo tinha essa nuance, houve documentos, debates, mas a grande nuance era essa, no esforço para tentar voltar a ter vínculos maiores políticos com movimentos sociais, com a população. Isso somou-se à vinda dos 28 de Cuba. Foram companheiros que estiveram exilados, fizeram treinamento em Cuba e voltaram para cá. E com eles nós montamos o Movimento de Libertação Popular. Aí, quais eram, por exemplo, como é que nós operávamos? Quando eu passo a participar do Molipo e me organizo dentro do Molipo, é importante dizer que nesse tempo, já com a clandestinidade, você não tinha mais contato com as pessoas abertos. Os contatos eram todos segregados.
Então é assim, digamos, alguém da organização sabe que você é uma pessoa que é simpática, poderia ajudar, talvez participar com mais envolvimento. Essa pessoa te apresentava para alguém da organização que não te conhecia, certo? E mesmo você ficava sabendo dessa pessoa que ela te apresentou porque ela tinha algum contato. Mas você já era apresentada com um nome de guerra, sem dizer de onde você era, nem onde você estudava. Né? E você ia ter contato, então, com esse companheiro que ia passar a fazer o contato com você para discutir as tuas ações políticas, o teu envolvimento. Mas já que ele, sem saber quem você é, sabendo só o teu nome de guerra e discutindo as ações todas sem revelar a tua identidade, o teu espaço de vida normal e tal, para quê? Para preservar. Qual era a ideia? Do jeito que as coisas estavam, se você é preso, você tinha que aguentar pelo menos um dia sem abrir a boca, e de preferência não abrir a boca, que era o tempo para as pessoas saberem que você tinha sido preso e as pessoas se precaverem. Essa era a forma como a gente operava. Então você não saber o nome da pessoa é óbvio que era importante, você não saber de onde ela era, você não via, se você viesse com o teu carro particular, eu fazia questão de não ver a placa do carro nem o carro e desviar os olhos, porque você dizia a placa do carro identifica a pessoa e onde era. Então era uma situação muito muito limítrofe, muito complicada, né, nas relações. Como é que a gente operacionalizava as coisas? A gente tinha, se você era apresentada para mim por alguém que te conhecia, mas eu não te conhecia daí, e você passava a ter uma atividade dentro da organização, nós íamos discutir como você participava, que coisas você podia fazer. Nós íamos ter a gente ia marcar pontos de encontro, mas nós íamos ter um ponto de referência que se a gente se perdesse por algum motivo, não tinha celular ou telefone, certo? Nós íamos ter um ponto combinado entre nós, que se a gente se perdesse, a gente se encontraria durante 3 dias, a gente tentaria se encontrar num ponto com um horário determinado, num determinado lugar. Se você não aparecesse no primeiro, já era um péssimo sinal. No segundo, você tinha sido presa. Né? Isso já, se você não aparecesse no primeiro, já era no normal, já era um motivo de preocupação. Então a operação era dessa forma. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos pequenos núcleos de estudantes, né, que faziam ações de solidariedade. Não era gente que estava clandestina, mas davam apoio, guardando material, conseguindo material, fazendo levantamento de informações para um beer rally. A gente fez um assalto no beer rally para levantar dinheiro. Teve companheiros nossos que eram desses núcleos de apoio que foram jantar no beer rally para ver que horas que o sujeito saía, que hora saiu o dinheiro, que hora que eles carregavam, passavam informação para nós e a gente ia lá. Né? Ou então, por exemplo, o companheiro nosso que estava no DOI-CODE e estava espancado, arrebentado, ia ser levado para o Hospital das Clínicas para tratamento. E havia médicos que eram simpáticos a nós, estavam organizados dessa forma que eu falei para vocês, e que passavam informações de quando esses caras iam estar lá, quando esse companheiro podia ser tratado, que eles também não agendavam com antecedência. E a gente tentou, eu mesmo participei de uma ação desse tipo. Nós fomos de jaleco, como se fosse médico, com arma e tudo mais, para tentar resgatar um companheiro dentro do Hospital das Clínicas com esse tipo de informação. Né? Mas nessa vez não deu certo, esse companheiro não foi. Mas estou querendo mais mostrar como que as coisas operavam, como é que elas funcionavam. E quem se dispunha a participar mais ativamente ia para as ações propriamente ditas. Então, o que o Molipo fez de diferente? Chega a ser, hoje, pensando, quase ridículo, mas é o que a gente conseguia fazer. Então, por exemplo, nós pusemos como objetivo colocar uma Kombi com um alto-falante dentro da USP, perto do onde era o restaurante da USP, rodando uma fita sem fim, né, denunciando a ditadura militar, denunciando as prisões, denunciando tudo que estava acontecendo e tal. Então, o que nós fizemos? Nós fomos atrás de contratar uma Kombi com som e tal, porque a gente não tinha isso, e nem tinha como expropriar um negócio desse. Então, um companheiro nosso que já estava clandestino foi lá e contratou uma Kombi, disse que era para fazer um aviso, uma propaganda de, não me lembro, uma festa, o que era. Preparamos uma porção de coisa, esse companheiro foi lá, trouxe, depois é interessante que esse caso depois vai repercutir lá na auditoria. É interessante por causa disso. Ele foi lá, eles deram um motorista, esse companheiro nosso veio com a Kombi, lá no Alto de Pinheiros,
né? Quando chegou lá em cima, nós estávamos esperando, rendemos o sujeito que era o motorista, né? Botamos ele num Fusca, né? Com um companheiro do lado dele, uma companheira dirigindo e uma outra na frente. Falando, ó, põe esse óculos, a gente põe um óculos com papel carbono, que daí ele não conseguia ver nada, mas não parecia que ele estava bloqueado a visão, né? E evidente, armado, dizendo para ele, ó, você fica aqui, nós estamos lutando contra o regime, contra o capitalismo, etc. E o cara disse, sim, o que ele podia dizer? Mas era uma imposição, né? E aí o que a gente fazia? O pessoal preparou a Kombi. O que era preparar a Kombi? Encheu de fio, de coisa, botou como se fosse bomba, tal, botou lá, cuidado, bomba. Os alto-falantes, desceu, levou lá para dentro da USP, foi um outro carro que era um carro expropriado também, os carros não eram legais, né? Então esse carro já tinha sido fruto de uma ação que expropriou o carro, trocou a placa e foi ser usado nessa ação. Esse carro depois era devolvido no mesmo local que a gente expropriava, para a pessoa receber o carro de volta. Então levou a Kombi, deixou lá, botou aquele monte de coisa dizendo que tinha bomba, que tinha isso, tinha aquilo, e o alto-falante berrando lá, ditadura militar. Aí veio polícia, mas os caras tinham que tentar desarmar a bomba. Então ficou horas ali até que eles vissem que não tinha nada e aquele negócio falando. Então, essa era uma ação de propaganda que a gente fez, né? Esse é um exemplo. Depois teve mais coisas. Houve uma expropriação de uma fábrica de roupa que a gente foi distribuir numa favela, né? Eu não vou entrar na discussão da validade estratégica ou política, é mais relatando os fatos, até para que as pessoas que puderem ouvir, investigar isso, possam daí discutir a validade dessas atividades. É lógico que eu acho que aí tem muito equívoco, mas era mostra também da angústia que nós estávamos vivendo com o cerco à luta armada, né, a resistência armada. Bom, esses são assim alguns exemplos para mostrar o que foi o Molipo, que ações a gente fez. Houve mais ações, foi posta uma bomba no consulado da Bolívia, quando foi a data de assassinato do Che Guevara. Várias coisas foram feitas nessa linha, né? Você falou da atividade que você participou, da ação que você participou no Hospital das Clínicas, né? Você podia falar um pouco sobre o que você fazia dentro do Molipo, qual era a tua função, tua atividade? Então, dentro do Molipo, quando eu iniciei, como os companheiros sabiam que a minha disponibilidade era para entrar e participar da luta armada propriamente, então a minha atuação principal dentro do Molipo era organizar e manter contato com esses grupos estudantis que eu falei para vocês, que não eram profissionalizados, vamos dizer assim. Quer dizer, eu, no caso, como eu fiquei clandestino, porque eu fiquei sabendo que a polícia foi procurar por mim na física, saí de casa, eles me deram documento, os companheiros fizeram documento frio para mim. Eu tive que buscar um lugar para morar. Fui morar num quarto de empregada na Moca, né? Então, aí eu estava profissionalizado. Eu recebia alguma coisa para viver durante o mês. A nossa vida era muito controlada. Por quê? Porque nós não podíamos ficar na rua depois das 7 horas da noite. Porque havia batidas na rua, era muito fácil, toda hora tinha batida, e os caras, qualquer um que eles suspeitassem, eles paravam na rua. Se você estivesse andando em 2 ou 3 num Fusca, era certo que eles te parariam para dar uma averiguada. Era desse jeito, né? Então, 6 horas da tarde, a gente estava indo para o aparelho, né, que era o lugar onde a gente morava, onde a gente ficava, onde a gente guardava as coisas. E aí, por exemplo, o que a gente fazia? Então, eu tinha o contato com esses grupos, que a gente chamava de comandinhos. Era o pessoal que não era profissionalizado, não estava clandestino, mas faziam várias ações de apoio, como eu relatei para vocês, levantamento de informações, guarda de documentos, esse tipo de coisa. Então eu tinha 2 grupos com os quais eu fazia contato, a gente treinava esse pessoal também. Então a gente ia lá para a beirada da serra treinar esse pessoal para atirar com 38, por exemplo, e aprender a manejar arma, né? E, enfim, dizer como operar aquilo, ter a familiaridade, saber como se defender e como não usar a arma, né, e etc. Então, por exemplo, várias regras da guerrilha eram colocadas aí. A guerrilha, quando ela faz uma ação, ela sempre faz a ação quando ela tem ela é amplamente majoritária na ação, para que não haja reação.
Então, por exemplo, nós organizamos uma das atividades. Eu participei da organização, mas aí não era com os comandinhos, era com os outros comandos, né? Eu participei nós organizamos uma ação, eu participei dela, em que nós pegamos uma rádio patrulha na região lá na freguesia, né? Então, aí nós fizemos o levantamento, né, de que horas que naquela época era a rádio patrulha, eram uns fusquinhas, né, preto e azul, preto e branco, se eu não me lembro. Mas, enfim, eram os fusquinhas, e eles tinham a hora certa em que eles paravam o Fusca lá perto de um bar, vinha o plantão que substituiria os que estavam na ativa ali naquele momento, eles trocavam lá algumas informações, os dois iam embora e os outros dois daí saíam para fazer a ronda deles. Então a gente fazia o levantamento disso antes e depois organizamos uma ação para ir lá, por quê? Porque nós queríamos pegar as armas que eles tinham, né? Então essa, por exemplo, era uma atividade, levantar e pegar armas porque nós precisávamos de armamento. E a ideia era ir do campo. Então foi feito o levantamento, as coisas foram planejadas, você vê quando é que tinha feira, quando é que não tinha feira, onde era a delegacia mais próxima, qual era o movimento, por onde que tinham as rotas de fuga, etc. Tem todo um planejamento aí. E quando era na hora da ação, nós estávamos, se eu não estou errado, em 4 carros, cada um com 3 companheiros, cada um com 3 guerrilheiros, né? Um carro ou 2 que ficavam de retaguarda e os outros 2 que iam para a rendição, para a ação, né? Então, atacava-se, quando os caras estavam despreparados, eles acabavam de entrar na rádio patrulha, já atacava os 2, rendia os 2, tirava os 2 do carro, né? Botava os caras agachados, ajoelhados no chão, tirava as armas que estavam lá dentro, punha fogo na viatura e saía com as armas que a gente tinha conseguido, né? Então isso foi, por exemplo, era uma ação. E aí, aliás, era assim, as armas que a gente pegava não estavam sujas, nem funcionavam direito, porque eram mal cuidadas. É incrível, mas é verdade. Então isso é um exemplo de ação que a gente fazia, como eu falei também, as ações de levantamento de dinheiro com o Beer Rally. Uma outra, por exemplo, que a gente organizou também, para vocês verem pequenas nuances em relação ao que a gente falou da LN. Nós assaltamos uma fábrica chamada Kelmac, que era uma fábrica de impressoras offset, mas impressoras offset de escritório, de pequeno porte. E nós levamos, eu não me lembro se 2, 3, 4 impressoras, material de suporte para elas, e era com esse material, por exemplo, no meu aparelho, onde eu estava aí num outro aparelho em que eu morei com outro companheiro, nós tínhamos uma impressora lá e a gente produzia material lá. Então, por exemplo, uma ação que foi feita quando subiu a passagem de ônibus, hoje o MPL, né, chama manifestação na rua chamava, não tem chamado recentemente, né, mas chamava manifestações de rua quando aumenta a passagem, quando ela é abusiva, etc. Na época era abusiva e ninguém falava nada. Então nós fizemos o quê? Nós pegamos lá um conjunto de ônibus também lá para a região da freguesia, eu não me lembro agora, é um lugar alto ali, e foi posto fogo em 2 ou 3 ônibus e distribuído o panfleto que nós tínhamos preparado lá nesse aparelho com essas máquinas que a gente conseguiu, né? Então esse era o engendramento das operações. E nessa ação, infelizmente, teve uma situação trágica, horrível, porque um policial que estava à paisana tentou intervir, aí teve tiroteio e ele morreu, né? E é triste, mas aconteceu assim. Mas aí foi distribuído papel falando sobre o aumento da passagem, o abuso do aumento da passagem, etc, etc. Então, eram essas as atividades em geral com as quais eu principalmente me envolvia, né? Eu não cheguei a me envolver com as atividades ligadas ao campo. Aí os companheiros que se envolviam com as atividades ligadas ao campo eram os companheiros que estavam numa posição, digamos, superior à minha, porque envolvia mais segurança, envolvia mais cuidados, porque o campo era uma área estratégica e delicada, né? Scavone, então como foi esse processo de prisão sua e esse encaminhamento para os órgãos de repressão e depois a auditoria militar? Esse período que nós vivenciamos depois de 69 foi um período crítico da guerrilha, como eu já falei para vocês. Por que eu estou destacando isso? Porque nós sabíamos entre nós que um guerrilheiro na cidade, um guerrilheiro urbano, não vivia mais do que 1 ano ou 2 clandestino.
tinha que ir para o campo. A situação era bem complicada. E havia um cerco que estava se fazendo, havia um cerco que estava caminhando, tinha gente sendo presa, a coisa estava apertando. Eu não sei exatamente todo o processo como foi, mas uma das meninas que fazia parte de um dos comandinhos que eu falei para vocês, que eram pessoal da universidade ou estudantes com quem eu mantinha contato, a gente organizava algumas atividades, ela foi entregue por um companheiro, né, foi presa pelo DOI-CODE. Essa menina tinha 18 anos. Né, e quando chegou lá ela foi ameaçada, começaram a espancar, bater na menina. Eu acho que ela nem chegou a ser... Vejam bem, isso já é uma tortura. Mas não chegou a ser, acho que, torturada de uma forma mais violenta como muitos foram. Mas independentemente disso, ela foi abusada, foi atemorizada, espancada, e ela acaba entregando um ponto que ela tinha comigo. Ela não entrega o ponto, não sei se vocês se lembram que eu falei, havia o ponto que era o que eu marcava com você para amanhã, daí marcava para outro dia, era a nossa sequência, todo dia a gente se encontrava, isso era necessário. Quando você era de um comandinho, isso eu digo entre os comandos, então o nosso comando era eu, mais 2 ou 3 companheiros, formávamos um comando. A gente tinha contato com outro comando e com outro também para não haver perigo de perder o contato, porque ninguém tinha telefone de ninguém. E o comandinho era uma estrutura menos comprometida, digamos assim, não profissionalizada, não clandestina, e aí o contato não era necessariamente todo dia, não dava. Então você tinha contatos, podia alternar 2 dias, 3 dias, 1 dia, né? E aí tinha os tais pontos de referência. Se eu não te encontrar, eu planejei com você quarta-feira, você não aparece, eu já vou ficar preocupado, mas eu vou tentar o ponto de referência com você, que seria toda, não sei, quinta-feira, tal, em tal lugar, em tal hora. Eu fui nesse encontro com ela e ela não apareceu nesse ponto. Isso já causa uma enorme preocupação, porque não é como hoje, assim, vamos no cinema, vamos, você não aparece, deve ter acontecido alguma coisa. Não, não é assim. Se você não apareceu é porque alguma coisa muito grave aconteceu, muito grave, né? E no limite a própria prisão. Então, como ela não apareceu, eu fiquei muito preocupado e no dia seguinte eu fui para um ponto de referência que eu tinha com ela. Para esse ponto de referência, que era na Bandeira Paulista, eu fui antes, eu olhei o local, eu passei de ônibus primeiro para ver se tinha alguma coisa, eu não vi nada, eu não percebi nada. E quando chegou na hora do encontro, eu fui para o ponto caminhando de longe. Eu estava armado, porque já era uma época que a gente precisava se defender. Eu estava com uma jaqueta assim, de linha, né, e uma arma aqui atrás, aqui debaixo do braço, era uma Walther P38, uma arma de 9mm que me salvou, né, apesar de eu não ter utilizado ela. Eu estava com essa arma, eu estava carregando aqui umas pastas, um material que eu ia passar para ela de documentos e tal, e caminhando na rua, de longe eu vejo ela caminhando. Quando eu vejo ela caminhando, eu relaxei, falei, amém. E ela veio vindo sozinha na rua. Eu falei, bom, não aconteceu nada. Aí eu fui caminhando em direção a ela, caminhando aqui, eu vejo um vulto, alguma coisa se movendo para cá. Quando eu viro, eu levo uma rajada. O que aconteceu? Eles estavam emboscados, né, o DOI-CODE estava emboscado. Quando eles viram chegando, um dos caras veio, ele estava com um jornal, com uma Parabellum embaixo do jornal. Parabellum é uma arma, são várias, mas uma Parabellum é uma pistola semiautomática, você pode dar rajada ou tiro a tiro, né, e é uma arma alemã. Ele estava com essa Parabellum e ele estava com o jornal em cima e ele apontou para mim e deu uma rajada, cortando assim. E essa rajada, como eu disse, eu estava armado. Você pode até me perguntar se eu usaria. Eu usaria a arma, se eu pudesse. Por quê? Porque a perspectiva... E não é um problema de heroísmo. Na situação em que nós estávamos ali, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, não era um problema de heroísmo. Eu não queria ser preso, eu não queria ser torturado. Não deu. Tchau, acabou. Era mais ou menos assim que estavam colocadas as coisas, entendeu? No limite. Não quero ir para o DOI-CODE, eu não quero ser torturado, acabou, não deu, tá bom, eu vou levar alguém, tchau. Já se sabia o que acontecia nesses lugares. Imagina, né? As histórias de que a gente já sabia, a Aurora que morreu com uma coroa de aço na cabeça esmagada, o Bacuri que arrancaram os olhos, isso foi no começo, depois a DOI-CODE muda.
Os americanos vêm instruir os caras como é que eles tinham que torturar, porque isso eles sabiam. Né? Mas então ninguém queria ser preso. Então era desespero, não era heroísmo. Né? Não usei porque não deu tempo. Né? Eles deram a rajada, os tiros pegaram 2 no braço aqui, 2 aqui no peito e 1 aqui nesse braço que estava meio de lado. O que me salvou foi a arma, porque os projéteis que entrariam na parte vital do corpo bateram nela e caíram fora. Né? Eu caí no chão, sangrando e tal. Aí eles me levaram para o DOI-CODE. No DOI-CODE, no pátio do DOI-CODE, eles me tiraram do camburão ali, eu estava sangrando para todo lado. O Ustra foi quem fez a recepção, né? E aí ele tomou uma decisão, o Ustra tomou uma decisão, porque quando ele me viu ali, me viu sangrando para todo lado, ele falou, bom, não dá para interrogar. Ou deixa acabar de esvair aí, tchau, ou tenta salvar esse cara e ver se depois a gente consegue alguma coisa. E ele tomou a decisão que eu devia ser levado para o hospital para ver se, provavelmente pensando assim. Agora, há um outro elemento também que eu acho que pesou na decisão dele, que assim, eles já tinham pego gente que estava acima de mim. Então eles não estavam desesperados pela minha prisão. Né? Então ele manda me levar para as clínicas. Mas era uma área que eles tinham nas clínicas separada, onde eles levavam o pessoal e meio garantida ali, meio segura. Né? Tem uma história muito gozada, eu vou contar para vocês muito rápido. Eu vou para as clínicas, aí tem muita, eu não sei se eu entro em detalhes aqui, tem muita coisa aqui no meio, mas acho que interessa mais a auditoria, né? Vamos focalizar no caminho para o processo da auditoria, porque aqui acontece muita coisa, tem muita história aí. Mas o que importa é que eu vou para as clínicas e é o dia que o Andraus pega fogo. E que acabou me ajudando, essa tragédia acabou me ajudando, por quê? Porque eles me botaram num lugar para, como é que chama? Indigente, né, que não tem nome, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Eles me botaram algemado numa maca, fizeram um exame, viram que eu não precisava ser operado porque não houve, não afetou órgãos vitais, passou perto do pulmão, raspou, machucou o pulmão, mas não vazou o pulmão. Me algemaram, deixaram numa maca para me levar para o hospital militar. E nesse meio tempo chega uma barbaridade de gente queimada do Andraus. Eles precisam de todos os lugares, me põem na rua, não, como é que se diz? Na passagem, né? Ali no ambiente fora das enfermarias. E aí eu começo a falar para todo mundo, enfermeira, quem eu sou, meu nome de guerra, para falar para meu pai, para minha mãe, porque o cara não ficava lá comigo, eu estava algemado, amarrado, e ali eles não... Né? E com isso meus pais ficaram sabendo, e meus companheiros também, que eu tinha sido preso. Disso daí eu vou para o hospital militar, fico lá mais ou menos uma semana, daí é que eu vou para o DOI-CODE ser interrogado, certo? Depois volto para o hospital militar porque eu fiquei ruim ainda, fico mais uma semana lá sendo tratado, depois volto para o DOI-CODE, isso foi 24 de fevereiro, começa esse processo. E só 9 meses depois que eu vou para uma prisão, digamos, comum. Né? Lá no DOI-CODE você chegou a receber visita de algum advogado? Não, advogado não. Depois de muito tempo que a gente estava lá e já não tinha mais como eles segurarem essa informação, o Ustra permitiu que meu pai me visse. Dentro do DOI-CODE? Na sala de entrada, lá ele permitiu que ele me visse, que estava tudo bem. Mas já quando eu estava para ir para o Tiradentes, né, bem no finalzinho. Até lá eu não existia, ninguém sabia onde eu estava. A prisão era ilegal, era clandestina. Clandestina, né? A prisão, como a ordem de prisão que eu recebi também, através de uma rajada, né? Você vai dizer, não, mas eles mandassem você se entregar, você não entregaria? Não, mas é porque já tinha uma prática assim, não é dizer que eu estava disposto a reagir por qualquer ilusão, não, porque a gente já sabia o que vinha pela frente, né? Scavone, quando você tem acesso a um advogado? Eu só tenho acesso ao advogado quando eu vou para o Tiradentes. E isso é, então, fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu penso que só em outubro, quando nós vamos para o Tiradentes, é que eu consigo, que eu me recordo, ter acesso que é o Idibal. Foi o primeiro advogado que nos atendeu. Nesse meio tempo, desculpe, eu devo ter tido acesso também ao Idibal
quando eu vou fazer um depoimento no DOI-CODE, saído de lá do desculpe, o depoimento na auditoria, saído do DOI-CODE. Quer dizer, você não tinha tido... Não. Então, assim, tem um dia, é o que eu me recordo, tem um dia que os caras chegam lá para nós, e assim, é importante, não faz parte da auditoria, não faz parte disso, mas eu acho importante colocar, viver no DOI-CODE 9 meses é viver 9 meses ouvindo grito de tortura, de gente sendo espancada, de barbaridades acontecendo, gente morrendo. Então são 9 meses de tortura mesmo que ninguém te encoste, né? Então ali era um... Aliás, eu acho que se a auditoria antiga vai ser transformada num centro de memória, o DOI-CODE tem que ser transformado, é quase que num cemitério dos que foram assassinados lá dentro e botar a imagem de todo mundo que foi assassinado naquela delegacia. É absurdo o DOI-CODE não ser preservado, entendeu? Aquela delegacia da Tutóia ali. Aquilo lá tem que ser transformado na memória dos que foram assassinados lá dentro, não precisa mais nada. Botar fotografia de cada um, quem era, o que fez e por que foi assassinado lá dentro, né? Você dizia que você saiu do DOI-CODE e foi para uma audiência de interrogatório. Pois é, o interrogatório formal, né, na frente do senhor juiz Nelson Machado Guimarães. Né? Na auditoria. Na auditoria lá da Brigada. Ele era assim, um camburão, esses fechados, né, encosta lá no DOI-CODE. Entramos eu, mais o Pedro Rocha, o Giannini, o Chico Vieira, que eu me lembro, talvez mais um ou outro. Todos do Molipo. Molipo. E fomos dentro do camburão até lá na auditoria. Aí vocês não imaginam a cena, né? A auditoria encosta, esse camburão comum de prender, de levar preso, que é gradinha, e que você pode matar o cara asfixiado lá dentro só com a fumaça do gás carbônico do carro. Mas, enfim, ele para ali na Brigadeiro, lá de fora, porque não tinha como entrar dentro da auditoria, e os caras fechavam a Brigadeiro, com soldado, fuzileiro. Era uma festa. Festa no sentido caricato, evidentemente. Mas aí também tem coisas importantes a gente colocar para vocês, eu acho, apesar de não estar ligado diretamente ao processo. Como era trágico você saía algemado de dentro lá do camburão, você olhava a rua, né? Imagina, 9 meses trancado lá dentro do DOI-CODE ouvindo grito, tortura, morte, berreiro e tal. Aí você sai a Brigadeiro, aquele povo indo trabalhar, saindo para cima, para baixo, como se nada houvesse. Entendeu? E aí a gente saindo ali, aqueles caras todos de FAL na mão, fuzil FAL na mão, tudo cercado e tal. Você entra, vai lá para a auditoria. Você entrou e já foi para a auditoria? Entra. Foi lugar? Não. No nosso caso, a gente foi direto para uma sala onde o juiz nos fez interrogatório. Eu me recordo de ter ido uma vez, não sei se a gente foi mais de uma vez, né? Mas eu sei de situações que vocês devem buscar com outros companheiros que passaram por isso, que eles, antes de irem ser interrogados pelo juiz, eles eram levados para uma sala, não sei aonde, embaixo, que havia naquela casa, e eram ameaçados de fazer depoimento lá. Eram ameaçados de fazer depoimento. Mas então nós fomos lá, ficamos em pé e houve um reconhecimento, né? Se eu não estou errado, foi em alguma dessas, não sei se foi uma vez ou mais de uma, eu realmente não me lembro, mas teve uma situação de reconhecimento que não era julgamento ainda, era instrução e tal. Não sei se cabe aqui colocar, tem uma história que eu acho que são circunstâncias que eu acho que ajudam a entender também a época, né? Vocês se lembram que eu contei a história de quando a gente fez a ação do alto-falante lá na USP. E que nós alugamos um carro, uma Kombi, que veio um rapaz dirigindo, né? E a gente não podia soltar ele ficou num carro com a gente, enquanto o pessoal foi lá na USP botar tudo lá. Quando eles fizeram na USP, voltaram, falou, tudo em ordem, aí a gente levou o rapaz e falou assim, tá aqui o dinheiro pro táxi, volta para a empresa, fala para eles que foram os revolucionários que expropriaram o carro porque essa situação não dá, mas espera para falar para a delegacia, espera mais 1 hora para denunciar isso aqui, mas toque o dinheiro, vai lá e volta de táxi por coisa. Só que nesse meio tempo ele ficou com os companheiros aqui no carro. E aí tem uma história muito gozada, precisa ser contada.
E tinha um companheiro aqui armado com 38 aqui, ele aqui do lado com óculos e tal, e falou assim, pois é, companheiro, nós somos revolucionários, nós estamos pela luta armada resistindo contra esse regime. Você trabalha lá nessa empresa aí de som, né? É, eu trabalho. Você é explorado lá, companheiro. Você é explorado lá. Pelo que você trabalha, você não ganha pelo que você trabalha, você aluga a tua força de trabalho. Mas eu faço um discurso ideológico, você não, cara, não tinha o que falar. Não podia fazer conversa, contar piada. Né? Ele começou a fazer um discurso ideológico para o sujeito. Aí ele falou que não, eu sou explorado. Com 38 na barriga. Você é explorado lá, o teu patrão te explora, não sei o quê. Mas é isso, nós temos que lutar contra, você tem que entender, tal. Mas numa boa, depois deu dinheiro para ele, pegou o táxi e foi embora. Bom, agora volta para a auditoria. Nós estávamos na auditoria, todo mundo em pé, nós 4 ou 5 lá em pé, e desfilaram as testemunhas para nos reconhecer. Lá na frente. Lá na frente, lá dentro da auditoria. Aí passa eu não me lembro de reconhecimentos, mas eu me lembro desse rapaz passando por nós. E ele conhecia todo mundo, porque ele ficou do lado ali naquela conversa maluca. Ele ficou do lado. O outro companheiro nosso foi lá alugar o carro. Ele não reconheceu ninguém. Ele passou não conheço, não sei quem é. E não era, e veja, não era medo, porque estava todo mundo em cana. Não era medo. Não é dizer, não, tem medo de ser... E ninguém tratou ele mal. É evidente que havia uma situação opressiva ali, mas ninguém tratou ele mal. Então, curiosidade só para contar das circunstâncias que a gente passou na auditoria. Né? Nesse dia, você teve acesso a algum advogado? Então, nesse dia, eu creio que Dibal estava lá e ele acompanhou o processo, né, formal do reconhecimento. Agora, tem um outro fato que eu acho que é o mais grave, que é o que vem depois, porque depois vem um julgamento. Antes da gente ir para o julgamento, você lembra quem constituiu seu advogado? Foi os teus familiares? Meus familiares constituíram, tinha uma companheira que foi minha namorada, a Rosane, que ajudou minha mãe a fazer esse contato e fazer o acerto com o Idibal. Né? Isso eu me recordo. Quais eram as acusações, Scavone? As acusações eu tinha dado para eles, que eu não tinha... Para nós, naquele momento, não havia nenhuma perspectiva de liberdade. Por isso que eu digo para vocês, era uma situação limite. Por isso que não é heroísmo, não é isso. Não havia perspectiva de ser solto. Solto quando? Quando é que eles vão me soltar? Não vão me soltar. Então, ficar na cadeia, o que vai acontecer? Eu não sei, vamos esperar para ver. Então não havia... o que eu não podia era entregar companheiros, eu não podia entregar organização. Mas falar do que eu fiz, eu falei tudo. Falei, não, assaltei aqui. Isso aí eu falava até com certo orgulho do que eu tinha feito, porque soltar eles não iam me soltar. Então as acusações eram exatamente essas. Assaltou aqui o MAC, assaltou o Birrali, pegou a Rádio Patrulha. Essas eram as acusações com as quais ele procura fazer a condenação. E nessa audiência do interrogatório, você foi com outros companheiros. As acusações eram as mesmas dentro da organização? Eram semelhantes, porque a gente tinha muita coisa feita em comum, mas havia particularidades. Mas eram muito semelhantes, todas elas. Quando você teve o seu primeiro momento de conversar com o teu advogado? Como foi esse primeiro encontro? Se eu não me falha a memória, foi com o Idibal, mas foi no Tiradentes a conversa mesmo prolongada. Né? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem um processo aí que eu acho que era importante relatar, que é assim, por que nós ficamos 9 meses no DOI-CODE? Né? Por quê? Porque o DOI-CODE estava destruindo o Molipo. Então nós éramos parte do Molipo. Ou eles nos matavam, ou eles nos seguravam para que as informações que a gente detinha sobre quem já tinha sido preso, quem estava por ali, não fossem para fora. Por isso que a gente não podia ver ninguém. Eles não tinham preocupação de que o jornal soubesse que a gente estava lá ou não. Eles estavam um pouco se importando com isso. Eles não podiam dizer que nós estávamos lá e não podiam deixar que houvesse contato conosco, porque eles não queriam que as informações vazassem, para que eles pudessem terminar de aniquilar o Molipo. Essa é a questão. Por isso nós ficamos 9 meses lá. E por que nós não fomos para o DOPS?
Porque o grupo do Fleury era um concorrente do DOI-CODE. Havia uma rixa entre eles, porque o DOI-CODE é constituído que o Fleury era ligado ao tráfico, o Fleury era ligado ao, como é que era lá, a Turma da Caveira, lá, esqueço o nome agora, Esquadrão da Morte, né, que foi utilizado num primeiro momento pela elite para combater a luta armada, a resistência armada. Né? E daí, então, eles não nos deixaram sair de lá para ir para o DOPS, por exemplo, por causa disso, para que o Fleury não tivesse as informações que eles tinham. Porque a gente ia falar, já falou para o DOI-CODE, não vai falar para o Fleury, por quê? Né? Tanto que nós fomos uma vez, eu fui uma vez, eu e mais outros companheiros, fomos uma vez para o DOPS, ficamos numa celinha no DOPS por pouco tempo, o Fleury e o Romeu Tuma nos chamaram, fizeram um monte de ameaças e tal, ameaça, e tomaram um depoimento formal que instruiu o processo judicial. Então, a instrução do processo judicial se deu no DOPS, saídos do DOI-CODE só para isso, ficamos um dia lá e voltamos. E não teve advogado, não teve nada. Isso aí teve o Fleury ameaçando, vocês vão ver quando passar por aqui. O Romeu Tuma tomou um depoimento. Ele, em particular, não fez nenhuma ameaça. Mas a figura do Fleury era uma ameaça, né? O cara era um assassino, né? Então, isso é importante para mostrar. Quer dizer, depois disso tem essa, se eu não estou errado no processo, acho que não estou, tem instrução, né? Ele faz o inquérito. O que ele fez? Ele pegou todas as anotações de depoimento meu do DOI-CODE, fez um processo lá policial formal, nos inquere formalmente, pede assinatura, a gente assina, porque aquilo para nós não fazia diferença nenhuma, isso vai para o processo judicial formal, e daí tem audiência de instrução, não sei como é que se chama, que foi essa que eu relatei para vocês, que a gente foi para lá e tal. Então não teve advogado aí na história, né, nesse período. Né? Daí, quando todo esse processo se dá 9 meses depois, já tinha, o Molipo tinha sido, a maior parte tinha sido preso, tinha acabado, daí eles liberam a gente, nós vamos para o Tiradentes. Ir para o Tiradentes, que era um presídio, bom, vocês têm notícia disso, era uma antiga prisão, né? Eram celas enormes, antigas, parecia coisa assim do tempo passado aí, colonial. Né, as celas com chão de madeira, um negócio muito gozado. Mas ir pro Tiradentes foi ir para o mundo, foi a libertação. É impressionante, porque lá estava todo mundo na cela, fazia comida, não tinha, cantava, bebia, lia, conversava. Né, era a libertação. Ficar preso no Tiradentes era uma festa. Né? E aí sim nós tivemos acesso aos advogados, e aí vai ter o julgamento propriamente. Antes da gente ir no julgamento, enquanto você ainda estava no DOI-CODE, você relatou há pouco tempo atrás para a Comissão Nacional da Verdade que você chegou a ver o juiz Nelson Machado Guimarães no DOI-CODE. Como era essa relação entre a auditoria e esses órgãos de repressão? Pois é, eu tive muitas notícias de pressão dos órgãos de segurança sobre os nossos companheiros quando eles iam depor na formalidade judicial. Por quê? Porque eles queriam coerência. Nós obtivemos essa informação, chega lá no auditoria e fala, não, foi sobre tortura, começou aquela história. Não, eu falei sobre tortura, não é verdade, não sei o que lá. Eles queriam coerência, não, falei. Né? E havia pressão, levava o sujeito lá para uma celinha, não sei o que era embaixo, eu não passei por isso. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu já estava no Tiradentes, não tinha sido ainda julgado, já tinha tido processo de instrução, tanto no DOPS como esse outro formal na auditoria, quando um companheiro é preso, um bem antigo do Partidão Índio, e ele acaba entregando os contatos que a gente tinha no interior, no campo, que é onde eles vão pegar a Maria Augusta, o Márcio Beck Machado e outros companheiros. E um desses companheiros são presos através do contato com o índio, o Gabriel, que eu conhecia da USP, mas não numa relação de Molipo, conhecia de movimento estudantil. Mas como ele citou meu nome lá, o DOI-CODE me chama de novo pro DOI-CODE lá, eles me chamam de novo pro DOI-CODE. Eu vou para lá, eles fazem uma cariação, me interrogam, etc.
Mas é uma outra vez, tá. Então tem esse processo. Aí eu volto de novo para o Tiradentes, eu estou contando uma coisa, mas eu confundi com outro momento. Eu estou querendo só dizer com isso o seguinte, eu voltei uma vez, depois de ter saído do ICOD, eu voltei uma vez do ICOD, que foi nesse momento. Eles quiseram lá fazer. E eu fiquei lá até eles pegarem a Maria Augusta. Eu vivi, a Maria Augusta foi minha companheira, eu vivi a prisão e o assassinato da Maria Augusta dentro do ICOD, sabendo que eles iam buscá-la, né? Eu sou ateu, né? Mas naquela hora eu queria rezar, até para dizer que eu podia, não teve como. Bom, mas enfim, então eu fiquei no ICOD nesse período e voltei pro Tiradentes. Aí tem um dia que eles me chamam de novo para o ICOD. Eu falei, meu Deus do céu, chega, já deu, e já tinha passado mais tempo, eu não me lembro a data. Lá vou eu de novo pro DOI-CODE. Ir pro DOI-CODE era uma temeridade. Eu vou pro DOI-CODE. Chega lá, eles me põem... no DOI-CODE eles tinham as celas onde estava o pessoal que estava na tragédia, onde nós ficamos 9 meses, e tinha umas celinhas que eles faziam nos quartos em cima, separadas, que eles punham o pessoal que ia sair logo de lá. Que só trazia para fazer alguma coisa e depois soltava. Eu voltei do Tiradentes, fiquei numa das celinhas. Aí, eu esqueço o nome dele agora. Nelson Machado? Não. Um interrogador lá, o Ramiro, que era da Marinha, provavelmente, tinha uma âncora tatuada no braço e tal. Era um dos violentos de interrogatório. Ele me chama para a sala de interrogatório, mas eu vou de roupa, vestido, e ele está todo formal lá, normal, a cadeirinha arrumada, não tem nem cadeira do dragão, nem o pau de arara, não tem nada montado lá. Ele manda eu sair, não, senta aí, Betão, era meu nome de guerra. Senta aí, Betão, senta aí. Assim, eu tô antes de descer, eu tô na celinha, lá em cima, que eram antigos apartamentos e tal. E as celinhas, elas tinham, apesar de serem fechadas, tinham umas frestas, você podia ver o pátio do ICOD. Pátio onde estacionavam os carros e tal. Então tem assim essas celas aqui num canto e o módulo principal da delegacia, que era o do ICOD, ficava aqui na frente embaixo, né? E aqui era o pátio onde os carros passavam e é onde eu cheguei todo sangrando, etc. E um dia eu vejo lá, eu por exemplo, foi ali eu vi chegar o pessoal do Exército para ir pegar a Maria Augusta. Chegar, os militares todos fardados com camuflagem, saíram de lá, foram para Goiás. Eu vi a atividade ali na outra vez que eu estive. E daí eles me chamam, como eu falei para vocês, de novo, eu estou fazendo um pouco de confusão aí, mas é difícil lembrar tudo. Nessa segunda vez que eu volto para o DOI-CODE, depois de ter estado lá 9 meses, eles me põem lá na celinha. E quando eu estou lá em cima, eu ouço barulho, eu vou lá olhar. E eu vejo o Nelson Machado Guimarães saindo de um carro e entrando para dentro lá do ICOD. Ponto. Sozinho. Passado algum tempo, assim... Ele dirigindo o carro. Não sei, eu vi ele sair do carro e ir lá para dentro. E vi que era ele. Eu conheci ele da onde? Da audiência que eu tive lá na auditoria militar. Eu me lembro ainda meio careca, cabelo escuro, aqui com pouco cabelo, um rosto magro. Aí ele entra, vai para dentro do ICOD. Meia hora depois, o Ramiro me chama. Né? E me chama para a sala de interrogatório. Eu vou para lá e falo, meu Deus, vou apanhar de novo, que não tem mais nada. Né? Me chama para a sala de interrogatório, eu sento lá e falo, bom, e aí? Ele falou, e aí, Betão, como é que tá? Eu falei, não sei, o que aconteceu? Ele falou, não, como é que você está lá no Tiradentes? Estou bem. Mas e aí, como é que foi aqui? O que você falou? Eu falei, o que você quer saber? Não, o que você falou, é isso aí, tudo que você fez aqui, que é o MAG, a Rádio Patrulha. Na hora, Lé com Cré aqui, os dois aqui funcionaram, falaram assim, esse Nelson Machado está aqui. Esse cara está perguntando se isso que eu falei é verdade. Esse cara está ouvindo, não tem outra explicação para eu estar aqui numa conversinha amigável, só faltou ele me dar café ali. O que ele queria? Qual o motivo daquilo ali? Quando ele me deu esses cliques, falou assim, Ramiro, você sabe que aqui a gente fala tudo na porrada.
Não, mas isso aqui é verdade ou não é? Você quer que eu fale que é verdade? É. Lógico. Não, mas você fez ou não fez? Fiz. Você quer que eu diga que eu fiz? Eu fiz. A conversa foi essa, maluca. Falei, tá bom, vai embora, vai. Tá bom, tá, não sei o quê. E me levou de volta para a celinha e eu voltei pro Tiradentes. Quer dizer, o que foi aquilo? Eu tenho a mais absoluta convicção que o Nelson Machado Guimarães foi lá, pediu para me chamar lá, para conferir se ele podia me condenar por aquelas declarações, quantas delas eram verdadeiras, quantas delas eram falsas. Tanto assim que dos 5 ou 6 companheiros do Molipa, eu fui que pegou a menor pena. Eu fui condenado a 13 anos de cadeia. Os outros companheiros foram condenados a 20 e tantos anos, eu nem me lembro agora. A pena foi bem maior. Então, eu acho que esse é um relato importante para mostrar o vínculo maluco, absurdo e inacreditável que havia entre a magistratura ali, militar, e o aparelho de repressão clandestino. E nesse momento você volta para o Tiradentes. E depois tem o julgamento. Você espera muito tempo? Você lembra se passou muito tempo até o julgamento? Eu não lembro... O Idibal ainda era o teu advogado. Não entendi? O Idibal ainda era teu advogado. Era meu advogado. Ele era meu advogado. Mas, por outro lado, eu tenho a seguinte lembrança, que o julgamento, eu não me lembro se foi uma ou duas... Eu sei que tem a audiência, mas eu não sei depois o julgamento propriamente com a condenação. Eu não me lembro se foi mais de uma vez, ou eu não tenho essa segurança de dizer. Mas eu me lembro que a defesa do meu caso foi feita pelo Zé Carlos Dias. E foi muito bonita. Foi muito bonita. Por quê? Acho que isso vale para o pessoal que é da área jurídica, que é o seguinte. O Lenin tem texto sobre isso. Qual é o papel do advogado? O papel do advogado é interpretar a lei. E a lei que existe é a lei da dominação. Então você não pode permitir que o advogado dirija a tua defesa. Não porque ele vá fazer isso por maldade, mas porque ele vai fazer dentro da lógica do sistema. Ele vai fazer dentro da lógica do sistema, ele é obrigado a fazer isso. Ele vai te defender, ele vai falar dentro da lógica. Você tem que construir alguma maneira em que você possa mostrar que aquilo lá está errado, né? Eu conversei isso com o Zé Carlos, se eu me lembro, não desse jeito, mas até por respeito à figura, né? E ele fez uma defesa brilhante. Ele não foi lá dizer que eu não fiz, que eu era um coitadinho, um infeliz, que tinha que ser absolvido. Ele não pediu a minha absolvição, né? O que ele falou era do abuso da situação, do que estava sendo feito, das confissões obtidas indevidamente. Ele fez uma defesa belíssima, belíssima, muito bonita. E eu, por precaução, né, eu escrevi uma carta para o juiz, que não era para o juiz, né? Escrevi uma carta para pôr no processo, na realidade foi isso que eu fiz. Por decisão sua? Por decisão minha. Eu escrevi no Tiradentes, eu escrevi uma carta de 3 páginas ali, dizendo qual era a minha opinião sobre aquilo que estava acontecendo, né? E pedi para anexar o processo, né? Foi uma maneira de eu me posicionar, tendo em vista essas questões colocadas, né, dessas ações que a gente fazia no âmbito da própria luta armada. Quer dizer, o que um advogado pode fazer? Ele não pode fazer muita coisa. Quem vai defender? Você trouxe essa carta para a gente, vai ficar anexa à tua entrevista. Quem quiser ver, consultar essa carta vai estar junto no acervo do museu. Então, houve uma conversa com o teu advogado antes do julgamento? Sim, houve. E aí a conversa... Quer dizer, não havia muito o que conversar, né, na realidade, porque primeiro o julgamento era uma coisa completamente marcada ali. Ele fazia o quê? Defender, não é verdade, ele não estava lá, ele estava com a namorada, não tinha... Não havia o que fazer. Né? E também, nós também não estávamos dando nenhuma margem de possibilidade de defesa, porque eu não estava nem negando o que eu tinha declarado, apesar de eu dizer que eu denunciei a tortura, mas eu não estava negando o que eu fiz. E fazia questão de não negar. Né? Por quê? Porque também não ia adiantar nada. Dizer, não fiz isso, não fiz aquilo. Eu fiz questão, quando Nelson Machado Guimarães estava lá, provavelmente me ouvindo, eu fiz questão de deixar a coisa dúbia
Porque aquilo lá foi de fato. Eu só falei aquilo, é óbvio, porque eu estava sob pressão, mas eu não ia contar. Não era uma luta ali, não havia um republicanismo ou uma posição de república, coisa nenhuma. Ali era um estado de exceção total, completo. Né? Então também não tinha muito o que discutir com o advogado. A discussão era mais nessa linha. Eu quero que você faça a defesa das nossas ideias, de por que a gente fez isso. Né? E ele fala, vocês serão julgados pela história e não pelos atos que vocês fizeram. Tal. Ele faz uma defesa bem sólida, muito consistente. Você quer ler um parágrafo da tua carta? Eu acho que seria interessante para as pessoas saberem... Qual deles você quer? O primeiro. Tá. Acho que eu vou precisar do óculos aqui, mas vamos lá, acho que eu consigo. Não escrevo aos senhores para fazer minha defesa. Não é meu objetivo pedir-lhes clemência e liberdade, pois, coerente com a minha consciência, sou um homem livre. Pelo contrário, venho declarar-me responsável pela minha militância nas organizações guerrilheiras Ação Libertadora Nacional e Movimento de Libertação Popular, pelas ações revolucionárias de que já fui confesso nessa auditoria e defender essa prática segundo o meu ponto de vista. Por outro lado, a função desse tribunal é buscar elementos jurídicos que possibilitem minha permanência na cadeia, a fim de que exista menos um propagandista das ideias revolucionárias entre o povo, a quem tanto teme a atual ditadura militar. Não se trata, pois, de um julgamento político, que isto não o fará esse tribunal, mas uma mera formalização da minha prisão. Não será permitida a divulgação desse texto, nem será permitido o debate que busque a essência da luta de libertação do nosso povo, do povo brasileiro. Trata-se de condenar. Assim sendo, esse texto não se dirige aos membros do Conselho nem ao senhor juiz, mas tão somente a anexação ao processo, o que permitirá que a história nos julgue, a mim e a esse tribunal. Aí tem um monte de argumentos. Tem um monte de argumentos. Bom, tá aí. Luiz Scavone, para além da entrega da carta, teve algum momento que você pôde falar perante esse tribunal? Não. No dia do julgamento era só os advogados? Só os advogados. Você lembrou de outras pessoas que foram presas com você no dia do julgamento? Sim, tá, o nosso julgamento foi um processo único, que estava o Pedro Rocha Filho, o Zé Carlos Giannini, o Chico Vieira, que eu nunca lembro o nome verdadeiro dele, quem mais? Nós três, com certeza. Acho que também estão no mesmo processo a Márcia, que é a menina que tinha o ponto comigo, e mais outros companheiros, eu não lembro o nome deles todos agora. Você teve acesso ao seu advogado ou aos seus familiares no dia do julgamento, antes da audiência? Teve, ali eu pude conversar com eles, eu não me lembro agora como foi, mas ele ficou próximo, a gente pôde conversar e tal, em que pese todo o aparato repressivo, evidentemente, né? Igual você veio escoltado do Tiradentes? Do Tiradentes o mesmo esquema, foi escoltado, para lá na Brigadeiro, aquele monte de policiais, aquela festa exagerada de repressiva, né? O que se lembra mais do julgamento em si? Das outras pessoas que estavam, do que você sentiu quando houve a sentença? O julgamento ele era auditoria militar. Era um julgamento militar, né? Isso é importante. Eu nem sei, eu nunca tive num julgamento civil. Então eu não sei como é que é, né? Não conheço. Mas julgamento militar, naquela formalidade, era uma sala com aquele balcão, mesa, né? Onde está lá o juiz, aquela formalidade, as cadeiras altas. O juiz, eu me lembro que um de cada lado, eu não sei o que eram, nem... auxiliares, não sei. O Conselho de Justiça, que eram outros militares. Que ficavam ali. Lembra muito aquela figura da Dilma, famosa, né? Só que lá no nosso caso ninguém tirou fotografia, eles não esconderam a cara. Né? Na Dilma eles esconderam a cara. E eram eles ali, nós sentados na frente, os nossos parentes todos sentados atrás, um monte de gente sentada atrás, um certo burburinho, mas um silêncio também.
Eles têm a defesa, tem a defesa do Zé Carlos Dias, que foi muito bonita, eu me lembro assim, em geral, da defesa dele. Teve a defesa dos outros advogados também, o Edibal estava lá também, ele defendeu outro. Eu não me lembro como é que foi a passagem do Edibal para o Zé Carlos Dias. Havia a Rosa era do Rio, mas havia um acerto entre os advogados ali, até porque eles tinham que se tratar todos entre si, né? Todos, eles fizeram as defesas todos, e depois tem o pronunciamento da sentença que foi condenado a tanto, e acabou, né? E volta todo mundo Tiradentes. Quer dizer, não houve... Não há nada marcante assim que eu me recorde. Talvez outros companheiros tenham melhor lembrança e possam ajudar a recompor esse quadro dessa época, né? Mas aquilo ali para mim era e nada era a mesma coisa. A condenação ali pouco me importava. E, de novo, pouco importava por quê? Porque eu não achava que ia sair da cadeia. Ninguém achava, né? Tanto que quando começa esse processo de transição, que a ditadura vai saindo de cena, vem o movimento por anistia, nós participamos de tudo isso na cadeia. Foram 5 anos de cadeia, né, participando indiretamente com os familiares do movimento de anistia, da luta contra a ditadura. Na cadeia começam a vir o Teotônio Vilela, vem Dom Paulo. Aí tem um movimento enorme. Então aquilo ali e a condenação deles pouco se dava, né? Então a memória é fraca nesse aspecto. Você lembra de outros recursos dessa sentença? Teus advogados recorreram? Recorreram, mas, de novo, a gente sabia que era uma formalidade, né? Eu não me lembro dos detalhes do recurso, né? Mas até eles faziam isso mais por uma questão formal do que qualquer outra coisa, porque não ia dar como não deu em nada, né? A única coisa que eu tive foi sair incondicional. Eu já fiquei 5 anos em cadeia, com 5 anos de alguma coisinha eles me deram a condicional. E também porque havia um clima, eu nem acreditei quando eu saí, você não faz ideia do que era sair da cadeia naquele tempo, né? Nem, ainda que outros ficaram. Aí teve greve de fome no meio, aí tem uma história enorme. Scavone, essa liberdade condicional foi fruto desse recurso. Como funcionava esses trâmites da liberdade condicional? Você tinha que assinar? Então, quando eu consegui a liberdade condicional, eu e mais alguns companheiros saímos, né? Mas aí já tinha passado esse processo, obviamente 5 anos depois, né? Já tinha passado esse processo violento, né? E o próprio clima geral do país, né? Eu saí em 77, né? O clima geral do país já era outro. Nós estávamos vivendo, a anistia foi em 79, então nós estávamos beirando já uma transição que a ditadura vai saindo de cena. Mesmo assim, eu saí incondicional e na minha sentença eu estou proibido de exercer minha atividade com a qual eu fui preso. Eu era professor secundário de matemática. Eu estava proibido de exercer a profissão de professor secundário porque eu era um subversivo e dar aula é coisa de fazer a cabeça das crianças para virarem comunistas, né? Uma coisa que o vale. Então eu não podia dar aula. Eu tinha que todo mês ir assinar lá a presença na auditoria. Se eu saísse do Estado de São Paulo, eu tinha que pedir autorização e não podia exercer a profissão. Então eu tive que me virar. Eu trabalhei no jornal Movimento, daí aí tem outra história. Mas a relação com a auditoria militar continuou ainda. Eu não me lembro, até a anistia em 79. Que você ia todo mês assinar. Eu ia todo mês assinar aquela porcaria, visitar aquela indecência daquela casa na Brigadeiro todo santo mês. O que você assinava? Era um livro? Era um livro que você assinava dizendo que você tinha comparecido para prestar contas, que você estava lá, que você estava ciente, que você não podia fazer. Lembra de algum funcionário? Eu não lembro o nome dele, mas é uma figura que todo mundo lembra e vai falar dele, mas eu não lembro o nome dele. Era um pinguim, era um sujeito que era o braço direito do Nelson Machado. Né? Era o Alfredo? Alfredinho. Ele era o mordomo da auditoria. Esse cara era o cara que fazia tudo, conduzia tudo, levava os caras pro quartinho lá de baixo. Ele era o organizador da tragicomédia que era a auditoria, Alfredinho. Eu não sei que fim levou, deve ter falecido porque já faz muito tempo, né? Ele já era velho naquele tempo. Existia alguma repressão
para além do clima, que é ir assinar na auditoria? Olha, o que você está fazendo? Não. Nesse período já não teve mais. Quando eu saí incondicional, já não teve mais ameaça, não teve mais... até porque a luta armada foi destruída, né? E começou a haver um deslocamento para o movimento social. E começaram as greves do ABC. Aí mudou tudo, né? Começa as greves do ABC, começa uma união das esquerdas que fundou o PT, né? E um movimento de massa enorme, as panelas vazias, vocês não viveram isso, né? 70 e poucos, começa as panelas vazias, movimento pela anistia, o Brasil pegou fogo, né? Foi muito bonito, o que veio depois. Scavone, alguns ex-presos dizem que o doicode era o inferno, o DOPS o purgatório e o Tiradentes seria o paraíso. Você pode dizer isso, né, em termos, mas dá para brincar com essa figura, porque dizer que o DOPS era o purgatório é questionável. Por que eu digo isso? Porque o DOPS foi onde começou o processo repressivo e foi onde ele foi o mais violento de todos, porque aqueles fascínoras que estavam lá, Fleury e tal, a ideia deles de tortura, o Trump defende tortura. Então, a ideia deles de tortura era aquelas que a gente vê em filme de terror, que é aquilo que eu falei para vocês. A Aurora morreu com uma coroa de aço que foi esmagando o crânio dela. O Bacuri teve os olhos cortados, arrancados, a orelha cortada. Isso era tortura para eles. Foi preciso que os americanos viessem para cá ensinar a torturar. É terrível dizer isso, mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque tortura é um processo psicológico. A tortura não é um processo de você fazer a pessoa falar por estar machucada. Quando você é preso na hora do que você está quente, se vier pancadaria, espancamento, você reage, acontece, não acontece nada, você não está com medo. A tortura é um processo psicológico de desmontar a personalidade da pessoa e fazer com que ela se sinta nas mãos do torturador. E ela se renda ao torturador porque ela passa a ter noção que ele pode fazer dela o que ele quiser. Então precisa construir isso. E isso você tem um tempo para construir. Né? E isso tem técnica que os franceses conheciam muito bem, os americanos conhecem muito bem, e vieram aplicar aqui. Teve treinamento dos caras do doicode em palco, com gente sendo torturada. É assim que tortura, não é assado. Não é arrancando o olho, não adianta, você arranca o olho e depois ele não vai falar. Então, desculpe, eu engatei nesse raciocínio e comecei a contar isso e perdi o nexo da pergunta. A gente estava falando desses 3 lugares, né? Do doicode, do DOPS e do então, Tiradentes. Isso. Como é que você consideraria a auditoria? Na tua percepção, que lugar ocuparia a auditoria? Se o doicode era inferno, o DOPS era o purgatório e o Tiradentes era o paraíso, a auditoria era o circo. Era o circo. Era o show, a palhaçada. Porque ninguém, quer dizer, claro, teve gente que foi pressionada lá dentro, sofreu, mas em geral era um circo. Era um teatro esses julgamentos, né? E um teatro muito mal feito, né? Teatro muito mal feito. Não convencia ninguém convencia-se daquilo, ninguém, não servia para nada, aquilo só por uma formalidade que a ditadura achava necessária. Não imagina, podia só ter prendido, levar para o Tiradentes, deixar preso lá, não precisava fazer aquilo lá tudo, para quê? Não servia para nada. Quer dizer, serviu para nós pelos registros históricos que acabaram ficando ali. Mas que era um circo, era um circo, né? Um triste, tragicômico circo. Scavone, como você analisaria o papel político dos advogados nesse processo? Fundamental. Fundamental, primeiro, pela postura corajosa que eles tiveram, porque não era fácil ser advogado de preso político naquele tempo. Advogado de preso político significava a possibilidade de ser levado para o doicode, para ser interrogado como mancomunado com as forças terroristas. Né? A chance era muito grande. Imagine hoje você dizer que você defende um islâmico
que praticou um ato, uma ameaça de ato de terror, a desconfiança que você faz parte da jihad, é parecido. Né? Você dizer que você é advogado dos presos políticos, mas por quê? Por que você é advogado? Você quer ganhar dinheiro? Esse cara não tem dinheiro. Você está fazendo carreira? Porque você está ligado com a organização. Então era muito arriscado, muito, muito. Não era uma atividade profissional. Não, nosso escritório agora vai defender presos políticos. Não era assim. Defender presos políticos para quê? Quem é que pagava? A nossa defesa era paga levantando dinheiro com igreja, com parente, com amigo. Então, por que defender preso político? Para ganhar dinheiro não era. Não, fazer carreira política, para se projetar. Qual é a empresa que ia contratar um cara, defensor de presos políticos, para fazer a defesa de interesses comerciais dela? Então, em primeiro lugar, era um ato de coragem, era uma militância de resistência corajosa, além do que os advogados eram os que levavam as informações para fora da cadeia. Então, uma coragem dobrada, né? Não é só a coragem da reação, mas eles levavam informação para fora, levavam abaixo-assinado. A gente fazia na cadeia, isso já não no DOI-CODE. No DOI-CODE até saía alguma coisa, mas precaríssima, de forma muito precária, porque raramente alguém via advogado lá dentro. Mas na cadeia, o que saía o que a gente fez de abaixo-assinado, denúncia de tortura, denúncia de quais eram os torturadores, tem documentos que estão aí circulando hoje, né? A denúncia de toda a relação dos torturadores, saía tudo pelos advogados. Você falou da Rosa, mas a Rosa não foi tua advogada. Você tinha acesso a outros advogados? Desculpe? Você chegou a ter acesso a outros advogados que não necessariamente os teus? É porque houve muitos momentos, aí já na cadeia, não mais no DOI-CODE, né? Eu passei por Tiradentes, Carandiru, que é a detenção, a penitenciária e depois o Barro Branco. Eu passei por 4 presídios diferentes. E nesse período a gente encontrou muitas vezes com eles, porque tinha ação de recurso, de não sei o que e tal. E até de outros companheiros, a gente trocava muita figurinha com eles, conversava muito. Então, a gente encontrou muito coletivamente. Né? A Rosa foi uma figura muito importante, Zé Carlos Dias, Idibal. Você me falou de um que ele já faleceu, e eu esqueci, o Hélio Navarro que me perdoe, esqueci o nome dele. Que fez também, ele fez uma parte da minha defesa escrita, se eu não estou errado. Né? E eu não tenho essa memória, devia ter em respeito a ele, pela coragem de ter feito isso. Mas então a gente tinha muita troca de informações, cruzou com muita gente. Você está falando de cartas e de documentos que saíam da cadeia. Um dos documentos que saiu foi a carta à OAB em 1975, né? O Bagulhão. Você podia falar um pouco para a gente sobre ele? Então, o Bagulhão, ele foi uma iniciativa de companheiros que já estavam fora do DOI-CODE, que foram recolhendo as informações sobre quem eram os torturadores, levantando as informações dos torturadores em todo canto. Então, toda vez que nós chegávamos na cadeia, o pessoal na cadeia saía do DOI-CODE, o pessoal recolhia as informações para montar esse documento. Quando nós chegamos, o Bagulhão já estava... Quando nós chegamos, o Bagulhão estava em andamento. Né? Eu cheguei no Tiradentes em 73, no começo do ano de 73. Então ele estava em processo, mas ele estava sendo feito... o que aconteceu? A ditadura naquele tempo estava tentando dividir os presos políticos, porque ela não queria admitir que havia presos políticos. Então eles tentaram levar o pessoal para cadeias distintas, separar todo mundo. Aí o pessoal faz greve de fome, uma greve de fome prolongadíssima, de 32 dias no Tiradentes. Quando eu chego no Tiradentes, a greve de fome tinha acabado e o pessoal tinha sido, a maior parte, levada para detenção. É nesse período que começa a construir o Bagulhão. Eles estão na detenção, eu chego no Tiradentes. Aí o Tiradentes é fechado e nós vamos também para a detenção. Aí então está todo mundo junto lá, a ditadura ainda tenta nos dividir, nós fazemos uma greve de fome depois, quando eles levam a gente para a penitenciária. E é nesse período que o Bagulhão sai. Se eu não estou errado, lá na penitenciária. Mas foi uma iniciativa dos ex-presos. Foi uma iniciativa... presos. Não, lá dentro, dos presos. Eu mesmo não estava diretamente envolvido nisso. Né? Isso tudo
naquela época era tudo segregado, informação, quem fazia, você não sabia quem estava fazendo, pedia informação, você passava, né? Tinha quem escrevia, tinha um companheiro que era especialista em escrever com ponta de lápis fininho, papel vegetal, né? Fazia um enroladinho, era um canudinho não, era um rolinho, assim, metade de um cigarro. Você abria, era um documento extenso, né? O bagulhão saiu desse jeito. Saía enfiado em cigarro, saía tudo quanto você possa imaginar de jeito que saía. E se denuncia a OAB. E saía a denúncia dos torturadores e uma relação extensa que depois alimentou todo o processo do Brasil Nunca Mais, aquelas documentações, né? Depois das vezes que você foi à auditoria durante a liberdade condicional, você foi em algum outro momento, em algum outro processo, julgamento de algum companheiro? Não. Scavone, você sabe que no prédio onde aconteciam os julgamentos, entre aspas, né, vai se transformar no futuro memorial da luta pela justiça. Queria te perguntar que expectativas você tem para essa instituição. O que você espera que a instituição seja, faça? Eu sou de opinião que o Brasil, a nossa sociedade, tem uma dívida com esse passado. E a principal dívida que eu acho que nós temos com esse passado é que a nossa sociedade, o Brasil, não condenou as barbaridades que aconteceram. Diferente da Argentina, diferente do Chile, diferente do Uruguai. Nós não tivemos um processo em que o Ustra fosse condenado. Eu não queria ver ele na cadeia, não estou preocupado com isso. Ou os torturadores todos, mas que houvesse uma condenação moral, que a sociedade dissesse, é inadmissível que isso aconteça. E isso é muito grave, porque esse mesmo processo de tortura, hoje, é feijão com arroz nas nossas delegacias. Na delegacia acontece a mesma coisa, com o pessoal pobre, negro, que é preso, vai para o pau de arara, vai lá, ninguém vai nem saber que ele está lá. Vai apanhar, vai ser... mas é bandido. É bandido. Como agora vocês têm acompanhado isso, eu vou citar, porque eu acho que faz parte da nossa vida e da nossa história. Essas revoltas nos presídios. Um bando de coitado dizer que aqueles lá são os traficantes mais perigosos do Brasil. Talvez tenha 3 ou 4 lá que são traficantes perigosos, que devem ter ligações com grandes caras que são os que trazem os grandes containers de cocaína e que não são as mulas que fazem o trabalho sujo pequenininho. Agora, aquele monte de gente que está lá presa de uma forma absurda, condenado porque tinha 100 gramas de maconha no bolso, condenado não, nem condenado tá, preso porque tinha 100 gramas de maconha, quer dizer, tudo isso, essa atitude que o policial tem hoje, assim, não, teu mundo acabou para você. Por quê? Porque eu te peguei, porque eu peguei você com 100 gramas de... Essa postura do desrespeito, de que eu posso, porque eu tenho autoridade, e você me obedeça, porque se você desobedecer, você vai ver o que é bom para a tosse, né? Isso não é uma cultura na nossa sociedade, que vem da escravidão, que vem das oligarquias, da dominação. A ditadura não foi mais do que uma exacerbação de tudo isso. E nós não acertamos conta com isso. Nós temos hoje gente defendendo a volta da ditadura, é inadmissível. Por quê? Não, eu posso discordar de você, eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado. Faz parte. Mas essa postura, não, eu quero que você morra porque você pensa diferente de mim. Então, eu estou falando isso muito rapidamente porque eu acho que o risco de nós termos uma ascensão populista no país, que venha para não, precisamos acabar com a corrupção, então precisamos... E acabar com a corrupção tem que ter autoridade, tem que prender e bater. A ditadura foi um dos regimes mais corruptos que o Brasil viveu. Foi o que mais deu dinheiro para empresário, imprimia, o Figueiredo imprimia dinheiro para comprar voto. Né? A Globo se formou com o dinheiro da ditadura. Né? Grandes empresários se formaram com esse... Foi corrupção deslavada. Né? E dizer que esse era o regime que acabou, não acabou com coisa nenhuma. Então,
eu sei que eu estou me exacerbando aqui, indo muito longe na história, mas eu acho assim, uma juventude se propôs a resistir ao regime da forma mais simples que eles podiam, porque não adiantava, não podia ir para a rua. Era resistência armada. Não tinha jeito. Queria resistir, tivesse alguma dignidade e vontade, era resistência armada. Essas pessoas deram a vida na resistência contra o regime. Então, eu penso que a auditoria militar tem que ser transformada na memória e lá tem que ser afixada pelas paredes todas, eu acho, as fotografias de cada um dos que foram assassinados lá, entendeu? E contar a historinha de cada um. E dizer ali que nenhuma nação se constrói sob tortura. Nenhuma nação se constrói com violência. Não dá. Então, se a gente não ajustar contas com isso, o Brasil nunca vai ser uma nação livre, que os filhos nossos possam viver bem. Então, eu acho que nós temos que acertar a conta aí. Desculpe. Então, eu acho que a auditoria devia fazer uma homenagem a todos aqueles que passaram por lá, menos do que aqueles que não puderam passar por lá. Então, só para não perder, isso eu acho importante registrar. De novo, eu vou colocar essa questão. Acho que a auditoria precisa fazer homenagem aos que passaram por lá, com certeza. Mas, mais do que nada, a auditoria tem que fazer... Na auditoria, aquele espaço, tem que ser a memória daqueles que não puderam passar por lá. Os que foram assassinados. Que foram assassinados, entendeu? E que é... que é muita gente. A gente se emociona porque, de fato, faz parte da história nacional e da parte mais sensível, né? Onde não existia justiça, né? Eles não tiveram direito de serem julgados. Eu conheci 35 companheiros que foram assassinados. É muita gente, né? E tudo da minha faixa de idade, 21, 22. A barbaridade. Scavone, pensando nas novas gerações, né, que vão visitar esse memorial, né, que processos, que casos você acha, olha, esse processo, esse julgamento ou o caso de fulano teria que ser exibido para que essas pessoas que visitem conheçam, saibam o que aconteceu? Pois é, quer dizer, como eu disse, a auditoria foi um grande circo. Então, por ali passamos os que sobreviveram. São interessantes os processos? São. Todos os nossos casos têm muita denúncia, outros companheiros que passaram por lá têm muitas denúncias. Mas eu acho que nós precisaríamos, talvez, buscar os processos que talvez não tenham passado exatamente por lá, mas eram briga, por exemplo, para Onestino Guimarães, que foi assassinado. Né? Não sei nem se ele passou por auditoria ou não, se o processo dele passou, mas eu acho que é legítimo, veja, eu acho que é legítimo dizer o seguinte: esse espaço de memória não vai reproduzir só o circo que eles queriam. Nós vamos aqui reproduzir também aquilo que eles esconderam, entendeu? Então trazer aquilo que eles não queriam que a gente trouxesse. Porque o nosso processo está lá para todo mundo ver, tudo bem. Mas e o Onestino, que fim levou? O Herzog foi assassinado. Então ele tem que ser, eu acho, a auditoria tem que ser isso. Levantar a lona do circo. Entendeu? Scavone, você teve a oportunidade, muito importante, num momento crucial da história nacional, de dar o teu depoimento no momento de audiência, onde o Nelson Machado Guimarães estava falando para uma Comissão Nacional da Verdade. Sim. Né? Ele dizia que nunca tinha ido lá e o teu depoimento estava ali dizendo
que você sim o viu ali, né? Uhum. O que você sentiu nesse momento? Nelson Machado de Guimarães não é nada. Pouco importa o que ele é. Ele foi um boneco no circo. Eu acho que o mais importante é o registro histórico do que as pessoas são capazes de fazer e do que um regime é capaz de fazer para a manutenção no poder daqueles que querem se beneficiar das coisas mais do que os outros. Então, eu acho que a parte importante aí é o registro disso, é o registro de que a ditadura usou esses mecanismos para fazer essa armação toda. E eu só lamento de novo, eu reproduzo isso de novo, que a gente não tenha feito a condenação moral, política, não botar na cadeia. Eu estou pouco me ligando, lixando para que essas pessoas fossem para a cadeia, mas que houvesse a condenação, que a sociedade condenasse moralmente, como condena o Holocausto. Não é a mesma coisa? É evidente que não. Mas nós temos que condenar, não podemos aceitar. Né? Por quê? Porque isso tem implicação agora. Não é só um problema de memória. A nossa sociedade está vivendo barbaridades no dia a dia. Existe uma cultura de opressão, existe uma cultura de repressão, existe uma cultura de violência. Vejam o que está acontecendo. Eu vou falar disso, eu não sei se é adequado. O que os médicos falaram agora quando a esposa do Lula faleceu, isso é a expressão cabal de um... Como é que nós podemos viver em sociedade desse jeito? Se um médico diz, não, tem que matar esse cara rapidinho, tal. Nós vamos construir uma nação desse jeito? Não vamos, não vai ter conforto para ninguém. As pessoas vão ter que andar em carro blindado, sair de casa de carro blindado, ir para o shopping, que também é blindado, e voltar para casa, que é blindada também. Vai ter que ser assim. Não dá, nós não construímos uma nação desse jeito. Então eu acho que é importante a denúncia, como é importante esse registro, e, de novo, não pelo passado, mas pelo futuro. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você deseja deixar registrado para essa entrevista que vai ficar à disposição pública? Não, acho que não, acho que as coisas estão postas aí, né? Eu acho que cabe sim, pelo menos lembrar a memória daqueles que foram, além dos que militavam como os advogados, a coragem dos advogados, mas daqueles que terminaram sendo solidários, né? Como o Teotônio Vilela, por exemplo, né? Que era um fazendeiro, né? Dom Helder, enfim, e muitos anônimos que foram solidários com todo esse movimento, com a luta, e ajudaram depois a gente, bem ou mal, a tirar a ditadura de cena. Obrigada. A gente agradece muito e encerramos a entrevista.